Abra sua Bíblia comigo, na epístola do Tiago, meio-irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão por parte de mãe, é óbvio, pastor da igreja de Jerusalém por muitos anos. Tiago, capítulo 5, está aí no Novo Testamento, lá no finalzinho já, perto de Apocalipse. Você tem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, tem as 13 cartas de Paulo, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. Depois você tem Hebreus, e aí vem Tiago, cujo nome em hebraico é Jacó. Jacó. E aí, quando foi passar para o grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, o Jacó em hebraico, que nós sabemos o que significa, que teve depois o seu nome mudado para Israel, esse Jacó, então, para passar para o grego, ele colocou Iago, porque no hebraico é Yaakov, Jacó. E aí no grego ficou Iago. E aí a rainha da Espanha, cadê o Jesus? A rainha Valéria, pediu, há uns 400 anos atrás, pediu uma tradução em espanhol, para que a Espanha pudesse ler a Bíblia na sua língua. E aí aquela versão ficou conhecida como Reina Valera, que é Rainha Valéria. E aí, quando o tradutor foi passar do grego para o espanhol, eles tinham o costume naquela época de chamar os escritores bíblicos, principalmente os do Novo Testamento, de santos. São, Evangelho segundo São Mateus, ou Santo Mateus. Evangelho segundo São Lucas, Evangelho segundo Santo Marcos, aí depende da tradução, da época, mas talvez se você tiver uma Bíblia mais antiga em sua mão, você vai ver lá que é a epístola de São Tiago. E aí nós fomos traídos na hora da tradução, porque o nome desse cara, transliterado, teria que ser Iago, epístola do Iago. Só que no espanhol ficou epístola do Santo Iago. E aí, quando as palavras começaram a ser fundidas pelo apóstrofo, então ficou epístola de Santiago. Aí, quando o Almeida foi passar para o português, ao invés de rasgar no Iago, ele rasgou no T e ficou Tiago. Como é que tira isso agora? Já era, acabou. 300 e tantos anos esse negócio sendo copiado. Agora até que tira esse T aqui que garrou no Iago, Jesus já voltou. Então fica Tiago, mas só para você saber que é Iago. E o T aqui é do santo que garrou nele. Então, pelo menos é uma coisa boa, né? Uma letra da santidade garrou nele, ficou o São Tiago. Então vamos lá, Tiago, capítulo 5. Quero ler apenas um versículo com você, para nós começarmos a reflexão, e depois a gente vai para o texto de fato que eu preciso expor nesta noite. Tiago, capítulo 5, verso 16. Diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai, orem uns pelos outros, para serem curados. Veja bem, a instrução do Tiago para a igreja é: confessem os seus pecados, os seus erros, as suas dificuldades, uns aos outros. Ou seja, você pode escolher quem você quiser para fazer isso.
Quem você quiser. Mas a Bíblia não diz que confessar o pecado para alguém ou para um sacerdote vai perdoar o nosso pecado. Não, por quê? Porque só Jesus pode perdoar pecados. Se lembra quando desceram aquele homem numa maca e ele disse: vai em paz, seus pecados estão perdoados. Os fariseus endoidaram, falaram: quem é este que acha que pode até perdoar pecados? E ele pode mesmo, porque ele é Deus. E sendo Deus, pode perdoar. Então a instrução do versículo é: confessem e orem, para que vocês sejam curados. Curados é diferente de perdoados. Perdoados estamos em Cristo, se assim cremos na sua obra, na sua vida, no seu ministério, na sua morte e na sua ressurreição, e na sua segunda vinda. Portanto, a orientação do Tiago aqui é que existe um processo de cura na vida da igreja e que nós há muito abandonamos, que é o ato de confessar os pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros. Meu irmão, minha dificuldade é essa. Confio em você, esse assunto vai morrer aqui, mas eu preciso que você ore por mim. E aí depois de orar ele fala: eu também quero dizer para você que a minha dificuldade é essa, então ora por mim também. E uns, repare no plural, orando pelos outros, repare também no plural, porque a igreja é plural. Você nunca vai encontrar no Novo Testamento nenhuma expressão se referindo à igreja no singular, é sempre vós sois, dois ou três, nós somos uns aos outros, porque se não for plural, não é igreja. Então, nós precisamos nos atentar a isso aqui, voltar a essa prática, que é santa, que é justa, que é reta e que é bíblica. E o versículo termina, e na sua parte B, tem algo que me chama muito a atenção, para encerrar esse tema do mês de agosto. Liga da justiça. Aquele que pratica a justiça é justo. E o versículo termina da seguinte maneira: muito pode, na minha versão, por sua eficácia, a súplica do justo. Outra versão, que é inclusive a que eu prefiro, vai dizer: pois a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E isso me faz refletir sobre uma verdade: a oração eficaz, a oração que funciona, a oração, posso até dizer, que Deus ouve, é a oração do justo. E aí a pergunta é: como então ora um justo? Como é que um justo ora? Porque se a eficácia da oração do justo, disse o Tiago, é maior, se ela pode muito em seus efeitos, a minha pergunta é: então eu preciso saber como que um justo ora, porque eu quero orar como um justo, para que minha oração seja eficaz e possa fazer efeito. Porque afinal de contas, ninguém quer ficar orando e nunca ver resposta. E aí isso me faz lembrar da primeira carta de João, que nós passamos aqui 4 meses aprendendo com as 3 cartas, versículo por versículo, nas quintas-feiras. E na primeira carta de João, no capítulo 2, ele já começa dizendo assim: filhinhos, não pequeis, não pequeis, não pequem, assim, deliberadamente. Segura sua onda. Mas se pecar, porque às vezes acontece mesmo, não se preocupe, não é o fim da vida, não é o fim de tudo. Se pecar, temos um advogado no céu.
O nome do advogado é Jesus Cristo. E ele coloca um adjetivo para Jesus Cristo, que vem desde os profetas messiânicos, que é Jesus Cristo, o justo. Justo é o adjetivo que João dá a Jesus. Então, respondendo àquela pergunta que fiz, como que eu posso orar como um justo, para que minha oração seja eficaz e possa muito em seus efeitos? Preciso então perceber e aprender como que Jesus ora. Como que Jesus ora? Porque Ele é o justo. Então, orando como Jesus, não imitando as palavras de Jesus, mas copiando os princípios da oração de Jesus, podemos ter orações respondidas, podemos ter orações eficazes, podemos ter orações que fazem efeito, porque o justo intercede por nós. E aí eu me lembrei no Sermão do Monte. E o Álvaro começou a falar dele hoje pela manhã, no capítulo 5, e eu vou um capítulo para frente, porque Jesus fala de oração lá no capítulo 6. Então, se você puder acompanhar comigo, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 9. Como que ora um justo? Como é que é o modelo da oração do justo? Como que o justo ensinou a orar? Ele ensinou os seus discípulos a orar. Ele não deu ali as palavras que precisam ser repetidas como uma reza, para que, repetindo essas palavras, tudo que você quiser vai acontecer na sua vida. Não, o Evangelho de Jesus não é algo mágico. Jesus não mexe com essas abracadabra da vida, não. Jesus quer ensinar princípios, e se nós observarmos os princípios, teremos uma prática cristã. Portanto, a oração que Jesus ensinou foi assim: portanto, vocês orem assim. Então, quando ele fala assim, ele está dando um modelo. Não está dando uma reza, não está dando uma oração que precisa ser repetida exatamente com essas palavras, mas ele está dando os princípios da oração de um justo. E a oração é assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, para sempre. Amém. Pois teu é o reino, é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Amém. Como que faz uma oração tão bonita dessa? Como que vive seguindo os princípios dessa oração? Como orar como um justo? Como um justo ora? Como é a oração que sai da boca e vem do coração de um justo? Conta-se uma história
que um menino de nome William, norte-americano, saiu com a professora para uma excursão escolar. Professora, vou levar vocês para um passeio. E aquele ônibus amarelo escolar norte-americano parou na porta da escola e as crianças de escola primário, infantil, crianças entre 6 e 10 anos de idade, saíram naquele ônibus indo para a excursão com a professora. E o destino do ônibus foi a casa onde morou John Wesley, um dos grandes pregadores, avivalistas e ganhadores de almas da história da igreja cristã. John Wesley recebeu o apelido de metodista. Ele, junto com o seu irmão Charles Wesley e um grande amigo, George Whitefield, se reuniam todos os dias no mesmo horário para orar, no mesmo horário para estudar a Bíblia, no mesmo horário para comer, no mesmo horário para conversar, no mesmo horário para fazer exercício físico. E aí eles receberam o apelido de metodistas, os metódicos, que têm horário para tudo. E depois foi fundada uma igreja em homenagem a ele e a esses amigos, cujo nome é a Igreja Metodista. E depois uma turma achou que ainda não estava de acordo com o legado que aquele homem deixou, aí pegaram a Igreja Metodista e ainda deram mais um adjetivo com o nome dele, ficou Metodista Wesleyana. E aquele menino chamado William entrou naquela casa onde vivera muitos anos John Wesley. E a professora foi mostrando os cômodos, e de repente subiu num mezanino, onde ficava o quarto que John Wesley dormia. E aquele menino William, de pouca idade, entre 8 e 10 anos de idade, entrou no quarto e viu uma cama simples, um pequeno tapete, e reparou que haviam 2 buracos no assoalho daquele mezanino, de madeira. E aquele menininho William foi atraído por aqueles 2 buracos e perguntou para a professora: tia, o que é isso aqui? Achei o dentinho do Nicolas. Ele vai procurar depois, você diz que o pastor achou e mandou para ele. Ah, é o trenzinho. Eu achei que era o dentinho, porque é um negocinho assim com 3, parece 3, como é que chama esse dentinho lateral aqui? Ai, às vezes a gente entende errado, né? Tá vendo? Pastor também entende errado, gente, é normal. Cada vergonha que a gente passa. Esses dias pregando numa igreja, a menina veio toda alegre: ei, pastor Manu. Aí eu: ei, minha linda, cadê o fulano? Ela: eu falei: gente, o que foi? A gente terminou. Eu falei: ai, meu Deus. Acabou, passou a noite inteira chorando, eu tive que ir lá, sair com o ombro todo molhado. Para que a gente faz essas coisas? É terrível. E a professora respondeu para o pequeno William: esses 2 buracos são as marcas dos joelhos de John Wesley. Era aí que ele passava horas e horas e horas orando. E a tia foi mostrando a casa, mostrou tudo, e os meninos muito empolgados, e aquela coisa e tal. De repente acabou o passeio, vamos embora. Botou todo mundo dentro do ônibus, aquela famosa contagem que as tias fazem na excursão, né? 1, 2, 3, 4, tá faltando um, gente. Tá faltando um. Quem está faltando? Aí alguém gritou lá de trás: o William. Aí a professora: ai meu Deus, cadê esse menino? E aí voltou na casa e procura daqui, procura dali, dentro de guarda-roupa, atrás do fogão, e procura, e de repente a professora subiu ao mezanino e viu o William, com poucos anos de idade, com os joelhos naqueles buracos, fazendo uma oração.
E a oração daquele menino foi: Senhor, quero ser igual o John Wesley. William Franklin Graham, conhecido como Billy Graham, o maior evangelista do século passado. Só no Maracanã, na década de 80, este homem ganhou 25 mil pessoas para Jesus. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E como que um justo ora? Em primeiro lugar, o justo ora. O justo ora. Essa é a primeira característica da vida de um justo. Ele tem uma vida de oração. Porque o texto que nós lemos, Mateus 6, a partir do 9, diz: portanto, vós orareis. Ou seja, tem que orar. Para ser justo, praticante da justiça de Deus, tem que ter vida de oração. Orar para comer, orar para sair, orar para voltar, orar para chegar, orar para ir, orar para receber, orar para dar, orar para ficar, orar para sair, orar para tudo. Tem que orar. Orar para comprar as coisas. Eu vou comprar um sapato, eu vou comprar um tênis, eu vou comprar um celular, eu vou comprar uma roupa, eu vou comprar papel higiênico lá para casa. Senhor, vou comprar esse negócio aqui. O Senhor sabe que o dinheiro está curto. Então eu não posso ter prejuízo. O Senhor, por favor, me abençoe aí numa boa compra. Porque lá no estoque tem um monte de celular. Eu não sei qual é que vai vir com defeito, qual é que vai vir com tilt, qual é que vai vir com ziquezira. Mas acho que Deus sabe. E aí eu peço: Senhor, deixa o menino pegar o bom lá para mim. Não deixa ele pegar o ruim, não. Pelo amor de Jesus, o Senhor sabe que eu preciso desse negócio para trabalhar, inclusive, para o Senhor. Então, me ajuda aí um celularzinho bom, o melhor que tiver nesse preço aqui. Ajuda nós. Orar. Orar. Orar para comprar. Orar para doar. Orar. Oração é a primeira característica de um justo. Ele ora. E ele tem prazer de orar. Ele não ora para cumprir uma regra, para cumprir uma formalidade, para cumprir um ritual. Não, ele ora porque ele tem prazer de conversar com um Deus justo. Em segundo lugar, um justo ora como filho de Deus. Ele não ora como um religioso, ele não ora como um litúrgico, ele não ora como um teólogo, ele ora como um filho de Deus, porque a oração dele começa assim: Pai. E só pode chamar alguém de pai, outro alguém que é filho desse alguém. Então, quando um justo começa a orar, chamando Deus de pai, ele está dizendo: sou seu filho. Filho. E quero, como filho, agradar ao Senhor. Quem dera eu ouvisse da parte de Deus o que o primogênito ouviu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Que prazer que eu tenho nesse filho meu. Um justo vive de forma a dar prazer ao seu pai. Um justo ora como irmão, porque ele diz: Pai nosso. Não é meu pai, não é meu pai, é Pai nosso. Porque na vida de um justo não há lugar para egoísmos. O Pai é nosso, o pão é nosso, é tudo nosso. E de tudo que o Senhor tem me concedido, fique à vontade para distribuir os recursos através da minha vida. E o Pai é nosso. E nenhum de nós é filho preferido desse Pai. Nenhum de nós tem mais ou menos preferência no coração dele. Somos todos filhos. E ele nos ama igualmente a todos. Um justo ora com santidade.
Porque não adianta também estar com a vida toda desgrenhada, toda torta, está cheio de troço para arrumar e, Senhor, E essa oração pode ir muito em seus efeitos? Não sei. Não sei. Estou dizendo que Deus só responde a oração de quem está perfeito. Então Ele não responderia oração nenhuma, só de Jesus. Agora, Deus que sonda os nossos corações e conhece a intenção do Espírito, sabe o quanto nós temos lutado contra aquilo que desagrada a Deus. Porque a gente vive deliberadamente e faz e pega e vai e volta, e na hora que a coisa aperta, bota o joelho no chão e pede oração. Crente relógio, crente 6 horas. Né? 6 horas por mim? Oro. Mas a sua oração tem o mesmo poder que a minha. Porque o poder não está naquele que ora, mas naquele que ouve a oração. Mas nós não podemos, de maneira hipócrita, de maneira deliberada, de maneira qualquer, botar o joelho no chão, orar ao Senhor e, quando levantar, viver uma vida sem santidade. Por isso que ele diz: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aqui é o segredo da santidade, irmãos. Porque, de fato, eu e você não conseguimos viver plenamente santo e santificado em todos os momentos da nossa vida. Não é possível. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Portanto, Jesus dá aqui um princípio muito precioso de santidade. Ele não diz na oração, santificado seja eu, não. Santificado seja o teu nome. E Ezequiel, capítulo 36, a partir do verso 16, diz: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, com a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho diante de mim, sujo, imundo, podre, nojentos. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações. Eu permiti que a Assíria destruísse as 10 tribos do norte. Eu permiti que a Babilônia destruísse as 2 tribos do sul, porque este é o meu juízo, é o dia da ira do Senhor. Porque estavam vivendo sem santidade. Verso 20 de Ezequiel 36. E chegando às nações, para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia, são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da sua terra. Deus prometeu a terra para o povo, Deus deu a terra para o povo, Deus manteve aquele povo naquela terra porque Ele é Deus Todo-Poderoso. E de repente agora o povo perde a terra. E entre as nações vizinhas, na Assíria, na Síria, na Fenícia, na Média, na Pérsia, na Babilônia, na Grécia, no Egito, e em toda a circunvizinhança de Israel, se dizia, são estes o povo do Senhor? Olha aí a derrota que eles tiveram. E o nome de Deus era profanado por causa da vida pecaminosa do povo de Deus. E o texto é claro em dizer no verso 22, dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor, porque profeta bom é profeta que começa assim, ó. Assim diz o Senhor, não tem nada a ver com isso, é Ele que está dizendo. Não é por amor de vocês que eu faço isso. Quando eu leio isso, o meu espírito teme e treme dentro de mim. Porque isso aqui parece que não fecha a conta com um Deus que é gracioso e amor. E aí a gente canta, me ama.
Ele me ama, tem ciúmes de mim. Mentira! Sei que essa é uma citação, inclusive, lá do Tiago. Zelos, ciúmes, ele se importa com a gente, e ele quer provar que ele é o nosso Deus, e ele quer ter relacionamento íntimo conosco. Nesse sentido, entre muitas aspas, ele tem ciúme. Só que a gente fica cantando para Deus de uma maneira romântica, como se Deus fosse um par romântico da igreja, e Ele me ama e me aceita do jeito que eu sou e com as coisas que eu faço. Mentira! Está escrito na Bíblia, não é por amor de vocês. Não é. É por amor ao meu santo nome. Eu coloquei o meu nome em você, miserável. Não viva de qualquer maneira, porque senão o meu nome, que é santo, será profanado por sua causa. Miserável. É isso que eu ouço Deus falar comigo quando eu leio esse texto. Seu vagabundo, você não vale nada. Eu te dei um ministério e você vai continuar vivendo desse jeito? Muitos estão profanando o meu santo nome por sua causa. E não é por amor de você que eu vou fazer qualquer coisa, mas por amor ao meu santo nome. Eu botei o meu nome em você, cara. E eu vou dar um jeito de consertar você. Nem que seja te quebrando e te fazendo de novo. Não é por amor de nós. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que o seu santo nome fosse exaltado, adorado e glorificado. Para que eu e você, pelo sangue de Cristo, pudéssemos participar e pertencer à Liga da Justiça, porque de fato eu e você, naturalmente falando, somos pecadores e não conseguimos ser justos. Muita injustiça na Liga da Justiça. Portanto, um justo, ele ora. Um justo ora como filho. Um justo ora como irmão. Um justo ora buscando a santidade do nome de Deus. Deus grudou o seu nome em mim. Eu não posso continuar vivendo desse jeito, porque senão o nome dele vai ser profanado. Eu tenho que dar um jeito na minha vida. É sim? Sim. É não? Não. Ou é ou não é? Ficar nesse fingimento aí, tá difícil. Ele não exige perfeição. Ele exige arrependimento. Por que é que Deus fala com a gente? Por que é que Deus exorta a gente? Por que é que Deus chacoalha a gente e a gente não muda de vida? Cadê essa tal justiça de Deus que não está brilhando a minha vida? Um justo ora como um súdito. Um justo ora como um servo. Ele ora assim, ó, verso 10. Venha o teu reino. É o teu reino, Senhor. Tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com a minha vontade, não tem nada a ver com a minha opinião, não tem nada a ver com a minha metodologia, não tem nada a ver com o que eu acho, com o que eu penso, o que eu deixo de pensar. Tem a ver com o teu reino. Eu sou súdito, eu sou servo. O reino é teu e tu és o rei. Eu só estou aqui para obedecer, então manda que eu obedeço. Por isso que um justo ora como servo e ora com obediência. Ora para obedecer. Ora para que essa frase faça parte de sua vida. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Da mesma forma que os anjos te obedecem, ao estalar de um dedo, se é que Deus tem dedo, ao dar uma ordem, os anjos obedecem plenamente e naturalmente e imediatamente ao Senhor. Portanto, Deus, assim como é no céu, eu quero que seja na terra.
terra, eu sou a terra, eu sou feito de barro, eu sou feito de humus, o Senhor colocou o seu Espírito dentro dessa terra, então que nessa terra seja como é no céu. Coisa linda! Nem eu sabia que eu sabia disso. Que é isso, gente? Coisa boa demais! Quero morrer fazendo isso aqui. Assim na terra, como no céu. Pode bater, você quer bater palma e dar aleluia, filha? Faz. Faz um favor para o seu pastor. Se você sentir, você pode fazer. Tá bom? Pode ficar de pé, pode fazer o que você quiser. Você está na presença dele, tá? Pode fazer o que você quiser para ele. Ninguém tem o direito de olhar o que você faz para ele. É só ele que recebe, é só ele que sabe, tá bom? Fica à vontade. Um justo ora como filho, como irmão, como um santo, como um servo, como um obediente e como generoso, dependente, sem ansiedade. Guarde essas 3 palavras. Generoso, 4 palavras, 3 conceitos. Generoso, dependente e sem ansiedade. Eu não achei como colocar numa palavra só o conceito de sem ansiedade. Como é que chama? Sem ansiedade. De boas. Aí isso é 2 palavras também. Porque o verso de número 11 diz exatamente isso. O pão nosso. Generosidade. Não é meu, é nosso. Então, o que você quer? Pega aí, ó, é tudo nosso. Generosidade. Nada é meu, tudo é nosso. É assim que um justo ora. O pão nosso. Aí você pede o pão nosso e depois você acha que o pão é só seu. Ah, que justo você orando, hein? Que justiça está praticando, hein? Generosidade, o pão é nosso. Dependência de cada dia. Dá-nos. É o tu quem nos dá. Não é a força do meu braço, não é a minha inteligência, não é a faculdade que eu fiz, não é o diploma que eu tenho, não é o amigo que me botou lá dentro. Tudo que tenho e tudo que sou é providência do Deus, Jeová Jirê. Somos totalmente dependentes dEle. Generosidade, dependência e sem ansiedade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E amanhã, pastor? Não sei, filho, a Bíblia só ensinou hoje. Então, para que, disse Jesus um pouco mais à frente, para que ficarmos ansiosos pelo que havemos de comer ou beber? Para que ficarmos ansiosos pelo que será o amanhã? Ele cuida dos pardais, amigo. Ele veste os lírios do campo. Um Deus que cuida de pássaro e planta, como não cuidaria dos seus filhos? Aleluia! Ele cuida de nós, muito melhor do que os pardais e muito melhor do que os lírios do campo. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bonito como um deles. Pardal não tem carteira assinada, pardal não faz faculdade, pardal não deve a vida e a alma para ninguém por causa de um favor que pediu e depois é obrigado a ficar naquele negócio escravagista. Ele cuida da gente melhor do que cuida. E os pardais, você já viu o pardal morrer de fome? Morreu lá, tadinho, tão magrinho, mas faltou comida para o pardal, por isso que ele morreu. Você já viu o pardal morrer de fome? Morre não, filho. Se ele não deixa faltar para o pardal, você acha que ele vai deixar faltar para você? Para com essa ansiedade, para com esse negócio de pensar no amanhã. E o que será do amanhã? Parece até aquela poetisa pagodeira. O que será do amanhã? Lembrando quem puder. Na infância eu ouvia esses negócios, fica agarrado aqui. Jesus vai tirando umas coisas, mas outras demoram mais para sair. Responda quem puder. O que será do amanhã? Ninguém sabe, amanhã é um mistério. Nem sei se eu vou estar vivo. Agora, uma coisa eu sei.
Se eu não amanhecer o dia de amanhã, estarei na presença do sol da justiça, e por toda a eternidade alimentarei do brilho deste sol. Portanto, generosidade, o pão é nosso. Dependência, dá-nos. E sem ansiedade, dá-nos hoje. Hoje comemos? Amém. Hoje vestimos? Amém. Hoje estamos aqui? Aleluia. Bota sua cabeça no travesseiro e durma em paz, porque aos seus Deus dá enquanto dorme. Ô, gente, eu amo a Bíblia demais da conta. Você não ama, não? Nem gostasse um pouquinho? Ai, como é que um justo ora, meu Deus? O justo ora com disposição para perdoar. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, porque ele ora com o coração perdoador. O verso de número 12 diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Ou seja, quem não perdoa, não tem perdão. Eu acabei de ler, você está lendo aí comigo? Estou lendo errado não, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como, ou seja, na mesma proporção que nós temos perdoado os nossos devedores. Quem não perdoa, não alcança o perdão, ou não é alcançado pelo perdão. Por isso que um justo precisa orar com um coração perdoador. Um justo precisa orar buscando santidade, como disse lá o verso 9. E também precisa orar lutando contra o pecado. Guerra, até derramar sangue, disse o escritor. O verso de número 13. E não nos deixes cair em tentação. A tentação vem. Ô miséria. É todo dia. É um leão por dia. É um urso por dia. Às vezes é uma manada. Mas a oração de um justo é feita dessa forma: não me deixe cair em tentação, não me deixe cair em tentação, Senhor, afasta esse negócio de mim, ou então eu vou sair correndo desse negócio, que eu sei que isso prejudica minha justiça, minha vida e a minha oração. Um justo ora como filho, um justo ora como irmão, um justo ora com santidade, sendo servo, obediente, generoso, dependente, sem ansiedade, com disposição para perdoar, lutando contra o pecado e adorando, exaltando e louvando a Deus. Porque dele é o poder, porque dele é a glória, porque dele é a honra, para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém!